Olá, meus queridos, tudo bem? Um grande abraço a todos. Bem, a gente vai dar início aí aos comentários das questões da lista de razão e proporção deixada aí para vocês, tá? Então, bora lá para a primeira questão, uma questão aí de texto longo, mas uma questão, acredito, simples, né? Tranquila de ser resolvida. Só prestar atenção aí na comparação que vai ser feita. Então, a primeira questão diz o seguinte: o Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para a agricultura, somada às lavouras anuais e às perenes, como o café e a fruticultura. Então, bora lá porque ele quer. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de. Então deu para notar aí que ele quer fazer a comparação entre dois valores. O valor referente à agricultura, a área da agricultura, com a área do território brasileiro. E a gente vai fazer essa comparação através da razão, tá? A razão matemática aí que serve para comparar grandezas. Lembrando que razão é uma das maneiras de se resolver problemas de porcentagem. Então a tua missão aí é procurar, né, a área destinada à agricultura, que o texto diz que é de 80 milhões, e a área destinada ao território brasileiro, que o texto diz que é de 853 milhões. E a gente vai fazer nessa ordem: agricultura em relação ao território brasileiro, ou seja, 80 está para 853. Eu não vou colocar todos os zeros, não há necessidade, porque como a gente está fazendo uma divisão, né, eles seriam cortados. Os dois valores estão em milhões mesmo, teriam que aparecer aí mais 6 zeros em cima, 6 zeros embaixo aí. Vou usar só 80 e 853. E agora você não pode perder para divisão. É dividir 80 por 853, que vai dar aproximadamente 0,0937. Para transformar isso para porcentagem, você desloca a vírgula duas casas para a direita, tá? E coloca o símbolo de porcentagem do lado direito do número. E isso vai dar aproximadamente 9,4%, alternativa letra D. Então, uma razão simples aí para comparar os valores e achar o valor em porcentagem. Beleza? Vamos lá para a questão 2, que diz assim: 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Aí ele te explica o que é concentração de fibra. Está dentro do parênteses. Aí. Concentração de fibra é massa de fibra por massa de pão. Ou seja, a massa de fibra vai estar para a massa de pão, tá? Através de uma razão. Então estão aí as 5 marcas, a concentração de fibra de cada um e a massa de pão de cada uma. Olha o que ele diz: recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibra. A marca a ser escolhida é. Então nós temos aí as 5 marcas e a gente vai descobrir a maior concentração de fibra através da razão que está lá dentro do parêntese, tá? Massa de fibra por massa de pão. E para resolver, para a gente descobrir quem vai ter a maior concentração, você tem duas possibilidades de fazer esse cálculo. Se você dividir o de cima, o numerador, pelo denominador, tá? Você vai encontrar um número decimal e dentre essas 5 marcas, o maior número decimal que você encontrar vai indicar, tá, a marca que tem maior concentração de fibra. Mas eu vou resolver para ti de outra maneira, que é para te mostrar que você tem duas opções. Ou você divide o de cima pelo de baixo, ou você simplifica a fração, tá? E compara, aqui no meu caso eu vou comparar os numeradores. Olha aí, eu vou dividir por 2 essa fração. Quando eu dividir por 2, eu vou ter 1 sobre 25. O que quer dizer isso para a gente? Que eu tenho 1 grama de fibra para 25 gramas de pão. Aí eu vou fazer isso no item B, na massa B. Tenho 5 para 40, simplificando por 5,
eu vou ter 1 sobre 8. Bora analisar esses dois rapidinho, a massa A e a massa B, para a gente ver quem é mais concentrado. Na massa A eu tenho 1 para distribuir para 25, enquanto no item B eu tenho 1 para distribuir para 8. Então quer dizer que em B a concentração vai estar maior. Beleza? Então como é que a gente vai definir esse problema, já que eu estou resolvendo ele usando a simplificação? Quem apresentar o menor denominador vai ser o mais concentrado. Quem apresentar o menor denominador, aí nessas frações simplificadas, vai ser o mais concentrado. E a outra maneira eu acabei de dizer para ti, se tu dividir o de cima pelo de baixo, o maior número decimal vai apresentar para ti a maior concentração. Então bora lá para o C. Na massa C nós temos 5 para 100, simplificando por 5 eu vou ter 1 sobre 20. No D eu tenho 6 para 90, simplificando por 6 eu vou ter 1 sobre 15. E no E eu tenho 7 está para 70, simplificando por 7 eu vou ter 1 sobre 10. Então dá para ver que aqui na massa B, tá, está mais concentrado. Notem que todos os numeradores são iguais a 1. Tá? Então esse 1 do item B eu vou ter que dividir ele só com 8. Tá? Enquanto que nas outras marcas eu vou ter que dividir com 25, vou ter que dividir com 20, vou ter que dividir com 15, vou ter que dividir com 10. Vai estar menos concentrado. Tá? Beleza, então a nossa alternativa aí é a marca B. Lembrando que a outra maneira era você dividir o de cima pelo de baixo, tá? E aí encontrar o maior número decimal, ok? Vamos aí para a terceira questão, que diz assim: um paciente precisa ser submetido a um tratamento sob orientação médica com determinado medicamento. Há 5 possibilidades de medicação, variando a dosagem e o intervalo de ingestão do medicamento. As opções apresentadas são... Então essas opções é como se fossem receitas, né? Receita A, B, C, D e E. Para evitar efeitos colaterais e intoxicação, a recomendação é que a quantidade total de massa da medicação ingerida em miligramas seja a menor possível. Então tem que pegar essas 5 receitas aí e ver aonde ele vai tomar menos miligramas. Aonde ele for tomar menos miligramas é a tua alternativa, tá? Então vamos procurar achar aí em qual dessas 5 receitas, né? Essas 5 receitas aí, recomendações, vai apresentar a menor quantidade de miligramas tomada, tá? Então olha aí, o que a gente tem que fazer? Eu tenho as 5 marcas, e aí bora lá para a marca A, tá? Recomendação A. O paciente está dizendo aí na recomendação A que ele vai tomar o remédio de 3 em 3 horas. Então o primeiro passo é descobrir quanto ele vai tomar por dia. Como ele vai tomar de 3 em 3 horas, ele vai tomar 8 vezes no dia. Só que na receita A o tratamento dura uma semana. Como uma semana tem 7 dias, então durante o tratamento todo ele vai tomar 56 comprimidos. 56 comprimidos, cada um com 400 miligramas. Então no total, aí na recomendação A, ele vai tomar 22.400 miligramas. Beleza? A gente vai fazer isso para todos. Quem apresentar a menor quantidade total de miligramas é o mais recomendado. Então no B, por dia, como ele toma de 4 em 4 horas, ele vai tomar 6 vezes por dia, só que o tratamento dura 10 dias, então ele vai tomar 60 vezes cada comprimido com 400 miligramas. Então aí no tratamento B ele vai tomar 24.000 miligramas. No tratamento C, ele vai tomar aí de 6 em 6 horas, então por dia 4 vezes no dia, só que o tratamento dura 2 semanas, então em 2 semanas, que são 14 dias, ele vai tomar 56 comprimidos. 56 comprimidos de 400 miligramas vai dar um total de 22.400 miligramas. Na recomendação D, ele vai tomar de 8 em 8 horas, então por dia ele vai tomar 3 vezes, só que esse tratamento dura 10 dias, então ele vai tomar 30 comprimidos de 500 miligramas, então no final do tratamento dele vai estar tomando 15.000 miligramas. E o último aí, a última recomendação, né? Ele vai estar tomando de 12 em 12 horas, né? Então por dia ele vai tomar 2 vezes, só que o tratamento dura 2 semanas. 2 semanas tem 14 dias, ele vai tomar 28 comprimidos de 500 miligramas. 28 comprimidos de 500 miligramas vai dar
14.000 miligramas no total. Então, desses valores aí, né, dessas recomendações, a que apresenta a menor quantidade total de miligramas tomadas, e aí na recomendação é. Note que não foi um problema de comparação, mas não foi preciso usar razão e proporção. Tá ok? Vamos lá para a próxima questão, que é a quarta. Diz o seguinte: o sódio está presente na maioria dos alimentos industrializados, podendo causar problemas cardíacos em pessoas que ingerem grandes quantidades desses alimentos. Os médicos recomendam que seus pacientes diminuam o consumo de sódio. Com base nas informações nutricionais de 5 marcas de biscoito, construiu-se o gráfico que relaciona a quantidade de sódio com porções de diferentes biscoitos. Aí ele te pergunta, qual das marcas de biscoito apresentadas tem a menor quantidade de sódio por grama do produto? Olha a relação que ele quer. Menor quantidade de sódio por grama do produto. Então a gente vai usar essa razão aí para estar comparando os valores. Quantidade de sódio por grama de produto. Quantidade de sódio está aí no teu eixo vertical e grama do produto, grama do biscoito, está no teu eixo horizontal. Então a gente tem aí as 5 marcas e vamos fazer essa comparação através da razão. Olha lá, a marca A, tá? Eu tenho aí quantidade de sódio 100 e gramas de biscoito 25. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Já falei para vocês que é uma das maneiras de descobrir. Quem apresentar o menor valor vai ser, tá, a nossa alternativa. Porque ele está perguntando qual das massas de biscoito tem a menor quantidade de sódio por grama. Então se eu dividir aí 100 por 25, eu vou encontrar 4. E aí eu vou deixar 4 sobre 1, só para a gente fazer melhor a visualização dessa comparação. Esse 4 sobre 1 está dizendo que eu tenho 4 de sódio para 1 grama de biscoito. Enquanto que no item B, tá, na marca B, como esse pontinho está passando um pouco da metade, a metade seria 75, eu vou colocar 80, tá? E gramas de biscoito 40. Se eu dividir 80 por 40 vai dar 2. E eu vou colocar 2 sobre 1, que é para indicar o seguinte, que eu tenho 2 de sódio para 1 grama de biscoito. Então até agora a marca B está me dando a menor quantidade de sódio por grama de biscoito. Por isso que eu estou deixando esse 1 para a gente fazer a comparação melhor. Lá no C eu tenho 250 de sódio e 50 gramas de biscoito, dividindo de cima pelo de baixo, eu vou ter 5 sobre 1, né, no caso simplificando por 50. Na marca D eu vou ter 100 está para 80, dividindo de cima pelo de baixo eu vou ter 1,25 sobre 1. Até agora o item D é o que tem menos quantidade de sódio por grama, tá? Por 1 grama. E na marca E eu vou ter 200, está para 100, simplificando aí por 100 ou dividindo por 100 eu vou ter 2 sobre 1. Então dá para perceber aí que o item D, né? Notem que todos eu coloquei o denominador com 1, quer dizer que todos aí tem 1 grama de biscoito e em cima é a quantidade de sódio. E aqui no item, na marca D, eu tenho 1,25 de sódio para 1 grama de biscoito. Então é a menor concentração de sódio por grama. Então, alternativa aí, letra D. Acho que já deu para vocês entenderem como a gente faz essas comparações, como a gente chega no resultado. Ou a gente divide o de cima pelo de baixo, ou a gente faz a simplificação, tá? Bora lá para a próxima, quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: densidade absoluta D é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Então ele já te deu uma fórmula matemática aí. Densidade é massa sobre volume. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos dA, dB e dC. Os alunos verificaram que o corpo A possui 1,5 vezes a massa do corpo B e esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Observaram
ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior do que o volume do corpo C. Após análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos da seguinte maneira. Então, problema que exige interpretação. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: ele deu uma fórmula matemática dizendo que é densidade. Densidade é massa sobre volume. Ok? E agora a gente vai para as interpretações. Tá? A gente tem que achar a massa e o volume de cada corpo para poder fazer aí, descobrir a densidade deles. Ele está dizendo o seguinte: os alunos verificaram que o corpo A possui 1,5 vezes massa do corpo B, e esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Então, o que eu vou fazer aqui para resolver? Eu vou falar que a massa do corpo C é X, e o corpo B ele tem 3/4 de massa do corpo C. Tá? Então, olha o corpo B, né? A massa do corpo B aí. Ele tem 3/4 de massa do corpo C. Então, ele tem 3/4 de X. Beleza? E a massa do corpo A é 1,5 vezes, né? A massa, acho que é vezes aí a massa do corpo B. Então, 1,5 vezes a massa do corpo B. Eu vou fazer isso aqui, olha, a massa do corpo A é 1,5 vezes a massa do corpo B. Tá aqui, olha. E quando eu multiplicar 1,5 vezes 3, eu vou ter aí 4,5x sobre 4. Bem, eu já descobri as massas. Vou usar o mesmo raciocínio aí para descobrir, tá, o volume. Lembrando que eu tenho que descobrir a massa e o volume dos corpos aí para descobrir a densidade. Então o problema está dizendo que o volume do corpo A é igual ao volume do corpo B e 20% maior do que o volume de C. Então eu vou chamar o volume de C de Y. O problema está dizendo que o volume de A é igual ao volume de B, e esses volumes aí, eles são 20% maiores do que o do corpo C. Tá? Se eles são 20% maiores, é só você pegar o volume do corpo C e multiplicar logo por 120. Tá? Por que 120? Porque eles são 20% maiores. Se o do corpo C é 100%, o deles vai ser 120%. Então eu vou usar aqui um valor decimal para representar os 120%. Tá? Volume de A, volume de B é 1,2 vezes o volume do corpo C. Lembrando que 120%, 120 sobre 100. Como eu encontrei as massas e os volumes, agora eu vou substituir na fórmula. A densidade do corpo A. Lembrando que é massa dividido pelo volume. Então tá aqui, olha. Massa dividido pelo volume. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e a gente vai encontrar esse valor aqui, olha. 0,94 x sobre y, densidade do corpo B. Lembrando que densidade é massa dividido pelo volume. Então a massa do corpo B, 3x sobre 4, dividido pelo volume do B. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou encontrar aí 0,63 x sobre y, e a densidade do corpo C é massa sobre volume, tá? Então o corpo C aí tem de massa x e volume y. Então agora nossa missão é colocar isso em ordem crescente, tá? Então colocando isso aí em ordem crescente, a gente consegue perceber que quem tem a menor densidade é o corpo B, 0,63, depois seguida do corpo A, que tem 0,94, depois seguida do corpo C, que tem 1 aí na frente, porque quando não aparece o número, quer dizer que é o número 1. Então tá aí, olha, a representação. D é menor que A,
que é menor que C, alternativa letra A. Beleza? Então uma questão um pouco mais difícil, que exigia interpretação dos fatos, tá? Vamos lá para a próxima questão, que é a questão 6. Diz assim, olha: no filme O Colecionador de Ossos, produzido pela Columbia Pictures Corporation, a pista deixada por um suspeito de certo delito foi a marca de uma pegada no chão. Uma personagem do filme, ciente de que a marca serviria de prova para a investigação, fotografou essa marca ao lado de uma nota de dólar, que mede aproximadamente 15 centímetros. Ao revelar a foto, essa personagem obteve uma imagem em que o comprimento da cédula de dólar media 3 centímetros e o da marca da pegada media 6 centímetros. Qual a relação numérica entre a marca no chão e a marca da imagem revelada? Bem, a gente pode resolver isso através de um probleminha de regra de 3, mas a gente pode também resolver isso através de proporção. Tá? Como é que eu vou resolver isso através de proporção? Ele me forneceu a medida aí na foto da pegada, tá? Aqui ele diz assim, olha, e me forneceu a medida na foto da nota de dólar. Ele está dizendo aqui, olha, que na foto a cédula de dólar, ela mede 3 centímetros, enquanto que na realidade a nota de dólar ela tem 15 centímetros. Então eu posso fazer isso aqui, olha. A medida na foto está para a medida real, assim como a medida da foto da pegada está para a medida real, que é o que a gente quer saber. Então vou repetir. Eu comparei a medida da foto do dólar com a medida real do dólar. E do outro lado eu comparei a medida da foto da pegada para descobrir a medida real da pegada. Então eu comparei foto com medida real, foto com medida real. Beleza? Então através dessa proporção, eu vou usar aqui a propriedade da proporção, que eu vou multiplicar cruzado. Tá? 3 vezes x dá 3x, 15 vezes 6 dá 90. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 90 dividido por 3 vai dar 30 centímetros. Aí ele está querendo saber qual a relação numérica entre a marca do chão e a marca da imagem revelada. A marca no chão nós acabamos de descobrir que é de 30 centímetros. E a marca revelada está no texto dizendo que é de 6 centímetros. Então ele está querendo saber quantas vezes uma marca é maior que a outra. Para saber quantas vezes um número é maior que o outro, a gente divide um pelo outro. Tá? Então quer dizer que esse valor aí, tá, da marca real é 5 vezes maior que a marca da foto. Alternativa letra A. Beleza? Vamos lá para a próxima questão, que é a questão 7. Essa questão diz o seguinte: há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme os dados da ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica que gasta cerca de 60 litros por dia com descarga por uma bacia sanitária ecológica? Então, ele está falando o seguinte no problema, que você tem a bacia ecológica e a não ecológica. Tá? Toda vez que você dá uma descarga, a ecológica gasta 6 e a não ecológica gasta 15. E ele está querendo saber por dia, tá? Qual vai ser a economia se você utilizar uma bacia sanitária ecológica, enquanto que a não ecológica gasta 60 litros por dia. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou usar uma proporção aqui para descobrir quanto é gasto por dia com uma ecológica.
Quando eu descobrir quanto é gasto por dia com uma ecológica, eu vou poder saber aí quanto é a minha economia. Porque ele está dizendo no texto que a não ecológica gasta 60 por dia. Tá? Então vamos lá, eu vou fazer a seguinte associação. O texto está dizendo economia diária, mas o que eu vou achar primeiro, o texto está perguntando economia diária, mas o que eu vou achar primeiro é quanto é gasto com uma bacia, uma bacia ecológica por dia. Então olha como eu vou comparar. Uma descarga da ecológica gasta 6, enquanto da não ecológica gasta 15. Por dia, a não ecológica gasta 60, e aí eu vou descobrir quanto gasta uma ecológica por dia. Então bora lá comparar. Eu fiz o seguinte, 6 está para 15, ou seja, a ecológica está para a não ecológica, assim como por dia a ecológica está para a não ecológica. Tá? Então notem que essas razões aí, elas estão envolvendo os seguintes dados. O 6 representa a ecológica e o 15 a não ecológica. O X representa a ecológica e o 60 a não ecológica. Através dessa proporção, eu vou descobrir quanto é gasto por dia com uma ecológica. Então, multiplicando o cruzado, 15 vezes x dá 15x e 6 vezes 60 vai dar 360. O 15 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí quer dizer que uma ecológica gasta por dia 24 litros. Só que não é isso que o problema está te perguntando. Ele não está te perguntando quanto ela gasta, ele está te perguntando a economia diária. Tá? Então, se você está optando por uma não ecológica, você está gastando 60. E se você optar por uma ecológica, você vai gastar 24. Então, a economia vai ser de 36 litros se você trocar uma pela outra. Alternativa letra B. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão 8. Questão 8 diz o seguinte. Um banco de sangue recebe 450 ml de sangue de cada doador. Após separar o plasma sanguíneo das hemácias, o primeiro é armazenado em bolsas de 250 ml de capacidade. O banco de sangue aluga refrigeradores em uma empresa para estocagem das bolsas de plasma, segundo a sua necessidade. Cada refrigerador tem uma capacidade de estocagem de 50 bolsas. Ao longo de uma semana, 100 pessoas doaram sangue àquele banco. Admita que cada 60 ml de sangue extraem-se 40 ml de plasma. O número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar para estocar todas as bolsas de plasma dessa semana foi. Então, é uma questão que tem muitas informações, tá? Mas a gente vai ter que ir na manha, descobrindo passo a passo. A primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto de plasma foi recolhido. Porque quando eu descobrir quanto de plasma foi recolhido, né, eu consigo descobrir quantas bolsas foram recolhidas. E depois que eu descobrir quantas bolsas foram recolhidas, tá, eu consigo descobrir aí quantos congeladores vão ser precisos. Tá ok? Beleza? Então bora lá para a resolução. Ele está dando uma relação aqui, olha. Ele está dizendo que em 60 ml de sangue a gente extrai 40 ml de plasma. Então olha aqui, 60 está para 40. Lá no começo do problema, ele diz que uma pessoa ela doa aí 400 ml de sangue. Então, se 60 é a quantidade de sangue, está para 40, que é a quantidade de plasma, assim como 450, que é a quantidade de sangue que uma pessoa doa, está para a quantidade de plasma que será recolhida aí dessa pessoa. Tá? Então relacionei, olha, sangue com plasma, assim como sangue com plasma. E aí a gente vai descobrir
Quanto de plasma é retirado de uma pessoa a cada doação de sangue, segundo o texto? Multiplicando cruzado, 60x, tá? Igual a 18.000. 60 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E 18.000 dividido por 60 vai dar 300 ml de plasma. Então quer dizer que em cada doação dessas, uma pessoa fornece 300 ml de plasma. Só que o problema está dizendo que não foi só uma pessoa que se dirigiu aí até o banco de sangue, foram 100 pessoas. Então quer dizer que o 300 ml vai aparecer 100 vezes. Então quer dizer que nesse banco de sangue, aí, com essas 100 pessoas, foram recolhidos aí 30.000 ml de sangue. Beleza? Bem, se o banco de sangue tinha 30.000 ml de sangue e em cada bolsa cabe 250 ml, se eu dividir o 30.000 por 250, eu vou descobrir o total de bolsas aí que eles conseguiram armazenar. E esse total de bolsas chegou a um valor de 120 bolsas. Bem, a gente está finalizando o problema. Ele diz que cada refrigerador tem a capacidade para estocar 50 bolsas. Então dá para te fazer isso até de cabeça. 50, um refrigerador, mais 50, outro refrigerador. Aí eu já tenho 100 com 2 refrigeradores. E para as 20 bolsas restantes você vai precisar de outro refrigerador. Você não vai ter metade, um refrigerador pela metade. Tá? Meio refrigerador não existe. Então você ia precisar de 3 refrigeradores. Mas também você poderia fazer a divisão. 120 dividido por 50, 2,4 refrigeradores. Como não existe 2,4 refrigeradores, você vai precisar de 3 refrigeradores. Então, alternativa aí, letra C. Desculpa, letra B. Ok? Então, bora lá para a próxima questão. Tá? Nona questão diz o seguinte. Ó. A soma de dois números é igual a 240. Sabe-se que um deles está para 5, assim como o outro está para 7. Quais são esses números? Então, a gente tem que interpretar o problema e escrever as equações do jeito que está sendo dito. Olha. A soma de dois números é 240. Como ninguém sabe quais são os dois números, a gente vai chamar de x e y. Então está aqui, olha. A soma dos dois números é igual a 240. Então eu já sei que os números são x e y. Aí ele está dizendo, sabe-se que um deles... Olha, leitura de, fração, de proporção. Sabe-se que um deles está para 5. Bem, aqui primeiro eu isolei o y, né? E a segunda equação é assim, olha. Sabe-se que um deles está para 5. Olha, um deles está para 5. Assim como o outro está para 7. Então aqui eu tenho duas equações. Eu posso montar um sistema. Lá na primeira equação eu descobri que o x é igual a 240 menos y, quando eu passei o y para o outro lado negativo. Então o que eu vou fazer? Nessa segunda equação aqui de baixo, onde eu montei minha proporção, aonde tiver o x eu vou trocar por 240 menos y. Beleza? Então olha lá. No lugar do x eu coloquei o 240 menos y. E eu vou repetir os outros valores. Como eu tenho aí uma proporção, eu vou multiplicar cruzado. 5 vezes y dá 5y. 240 menos y vezes 7 vai dar 1680 menos 7y. Lembrando que o 7 tem que ser multiplicado com os dois valores lá de cima. Beleza? O 7y está negativo, passa para o outro lado positivo. Quando ele passar para o outro lado positivo, ele vai somar com 5y, vai dar 12y. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, aí eu descubro que o 12 é igual a 140. Bem, eu descobri que o y é igual a 140, eu volto aqui nessa primeira equação e substituo. Onde tiver o y eu coloco 140 e 240 menos 140 dá igual a 100. Pronto, descobri os dois valores. Agora, você só ia conseguir resolver essa questão se você entendesse da leitura de uma proporção, né? Para montar a segunda equação, que diz assim, um deles está para 5, assim como o outro está para 7. A leitura de uma proporção foi fundamental aí para a gente resolver esse probleminha, beleza? Vamos lá para a última questão, tá?
Questão um pouco mais difícil aí. Ela diz o seguinte: dois recipientes R1 e R2 contêm a mesma quantidade de mistura de álcool e água nas respectivas proporções 3:5 em R1 e 2:3 em R2. Juntando-se em um terceiro recipiente os conteúdos de R1 e R2, a proporção de álcool e água nesta mistura será de... Então eu vou usar uma estratégia aqui para resolver essa questão, e eu já tinha pensado em pelo menos duas estratégias. Essa aqui eu acredito que seja mais fácil, tá? No recipiente 1, nós temos o seguinte: nós temos 3 de álcool e 5 de água. Eu vou considerar o seguinte, que sejam 3 litros de álcool e 5 litros de água. Não vai ter problema de considerar isso para resolver nosso problema. Então, na verdade, aí eu tenho 8 litros. Beleza? Enquanto que no recipiente 2, tá? Eu tenho 2 de álcool e 3 de água. Então, eu estou considerando aí que no recipiente 2 eu tenho 5 litros. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, olha. No recipiente 1, eu tenho um total de 8 litros e 3 de álcool. Então quer dizer que o álcool no recipiente 1, tá? Ele é 3 dos 8 litros existentes. Tá? No recipiente 1, como eu tenho 3 de álcool de um total de 8 litros, eu tenho 3, tá? Está para 8. Enquanto que de água no recipiente 1, eu tenho 5 de água para um total de 8. Tá? Então a razão fica 5 está para 8. Bora lá para o recipiente 2. O recipiente 2 ele tem como se fosse 5 litros. 5 quantidades. E álcool dessas 5 quantidades são 2 quantidades. Então eu vou pegar aqui, olha. Álcool, eu tenho 2 para 5. Tá? Enquanto água, eu tenho 3 dos 5. Beleza? Então, recipiente 1, álcool, 3 dos 8 litros, considerando assim, né? 3 dos 8, e água, 5 dos 8, que são o total. Recipiente 2, de álcool, eu tenho 2 dos 5, no total, enquanto de água eu tenho 3 dos 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar a quantidade de água dos dois recipientes e juntar a quantidade de álcool dos dois recipientes, porque é justamente isso que ele está te perguntando. Olha. Juntando-se em um terceiro recipiente os conteúdos R1 e R2, ele quer saber a proporção de álcool e água em relação, nessa mistura. Quando ele diz assim, a proporção de álcool e água nessa mistura, ele quer comparar álcool e água na mistura. Então, olha lá. Se eu somar a quantidade de água, de álcool no recipiente 1 com o recipiente 2, tá? Eu vou ter o seguinte, 3 oitavos mais 2 quintos, e aí a gente vai ter que tirar MMC 40, tá? Dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, eu vou encontrar 15 mais 16, isso aí vai dar 31 sobre 40. Tá? Então essa é a quantidade de álcool aí, quando a gente juntar os dois recipientes. E a quantidade de água eu vou achar da mesma forma, 5 oitavos mais 3 quintos, vou ter que tirar novamente o MMC, tá? O MMC é 40, e quando eu dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, somando 25 com 24, eu vou ter 49 sobre 40. E ele quer comparar a quantidade de álcool e água, nessa ordem, a proporção de álcool e água. Então, quando eu for fazer aí a comparação de álcool com água, né, vai ficar 31 sobre 40, que é a quantidade de álcool, sobre 49 sobre 40, que é a quantidade de água. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Esses 40 aí vão se cortar. Então vai sobrar 31 sobre 49. Nossa alternativa é a letra B. Bem, pessoal, essa foi uma maneira que eu encontrei. Existem outras maneiras,
mas essa aí eu achei a mais fácil, tá ok? Então a gente fica por aqui, um beijão a todos, até mais.